Vamos abrir nossas Bíblias no texto que nós vamos meditar nesta noite, que se encontra em 1 Coríntios 9, do 19 ao 22. O único remédio que salva é o tema da nossa mensagem. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. Agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Amém. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, que é bendita, que sonda-nos e que conhece-nos profundamente. Fala conosco, ensina-nos nesta noite, segundo a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O único remédio que salva. O apóstolo Paulo foi um grande pregador, sem dúvida nenhuma. Talvez o maior teólogo que nós já tenhamos conhecido até hoje. Mas o que precisa ter um bom pregador? Ele precisa comunicar bem a palavra onde ele está. Ele precisa conhecer o público que ele tem e ele precisa conectar a mensagem que ele vai levar com a realidade desse público. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Porém, se a gente não tomar cuidado, dá a impressão que o apóstolo Paulo ele mudava a mensagem de acordo com o público dele. Que ele se fazia de fraco para com os fracos, ele se fazia de judeu para com os judeus, ele se fazia... Uma hora ele era de um jeito, outra hora ele era do outro. Será que é isso que a mensagem bíblica traz? Obviamente que não. Naturalmente que não. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele sabia para quem ele falava, mas a mensagem de Paulo era sempre a mesma. Hoje nós temos muita gente negociando o Evangelho. Eu vejo todos os dias pessoas que estão diluindo o Evangelho, misturando o Evangelho com outras coisas para ou agradar algumas pessoas ou não desagradar algumas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, para que a gente compreenda qual deve ser a medida bíblica. Quais os limites do Evangelho? Até onde podemos chegar? O que de fato as pessoas precisam ouvir? E nós vamos ver algumas coisas que acontecem hoje em dia. Primeiro ponto que eu quero que a gente perceba é: o mundo precisa ouvir o Evangelho verdadeiro. Um casal, quando está em crise, precisa ouvir o que a Bíblia diz, não o que ele quer ouvir. Um pai, quando está criando de maneira equivocada o seu filho, precisa ver o que a Bíblia diz, não o que ele quer ouvir, ou o que esta ala da sociedade acha que é certo ou errado, ou aquilo que está em moda, em voga, está se usando. O Evangelho com a sua essência. Toda a palavra de Deus precisa ser pregada do jeito que ela está escrita. Tem que ser interpretado com honestidade. Existem ferramentas corretas para se interpretar um texto e muito mais um texto bíblico. O Evangelho, a Bíblia nos diz que é o poder de Deus para salvar. Nós lemos esse texto agora há pouco. Paulo registra assim: não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Paulo não diz que ele se baseia
no que os gregos pensavam, e no tempo do apóstolo Paulo, os gregos é o que tinham os pensamentos, a eloquência no falar, eram os grandes oradores. Paulo diz: eu me baseio no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Sabe o que conserta a minha vida? Sabe o que me ajuda, o que te ajuda? É a palavra de Deus, é o Evangelho do jeitinho que Deus nos trouxe para que possa surtir o efeito necessário em nossa vida. Podemos discutir gostos. Veja bem, nós somos uma igreja que está se reunindo em um hotel. Não tem problema. Poderíamos estar nos reunindo em um clube, poderíamos estar nos reunindo em uma casa, como nós fizemos até há pouco tempo, lembram-se? É igreja do mesmo jeito. Podia ter a parede preta, hoje tem igreja da parede preta, igreja da parede verde, igreja. Não tem problema, gente. Isso é uma questão de gosto. Existem duas características no Evangelho. Uma delas, para as igrejas de Cristo, é o que é essencial. Isso não pode ser mudado. Nós cremos em um só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos que Deus criou todas as coisas e as sustenta. Nós cremos que Deus tem um plano perfeito que acabará diante de um juízo final, e aí quem crer será salvo, quem não crer vai para o inferno. Essas são coisas essenciais. Nós cremos que Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo e ele fez todo o sacrifício que a lei exigia para salvar o pecador. Isso não tem negociação. Isso não tem flexibilidade. Agora, se vamos pregar com o microfone ou não, não faz diferença. Se vamos usar terno para pregar, eu sou já uma pessoa mais do tempo antigo do que do tempo novo. A primeira vez que eu preguei, eu usei terno na Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu coloquei na minha cabeça, vou fazer isso a vida toda. E estou fazendo. Mas não é isso que faz a diferença. Nós podemos pregar ao ar livre, nós podemos. Isto é uma questão de gosto. Essas são as coisas acessórias do Evangelho. Se usa data show, se tem luz aqui amarela, branca, isso é tudo bobagem, gente. Não tem nenhuma dificuldade com coisas acessórias. Agora, o essencial precisa ser do jeito que a Bíblia nos traz. O apóstolo Paulo e a Bíblia chamam o Evangelho de boas novas. O que será isso? O Paulo mesmo explica, Romanos 1, 3 e 4. Elas se referem a seu filho, Jesus, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era de fato o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é o Evangelho. Deus enviou o seu Filho ao mundo, ele morreu naquela cruz, o sacrifício dele, ele foi como um cordeiro abatido e a justiça dele, ela é derramada no coração daquele e daquela que crê. Por isso que Jesus Cristo pode salvar. E é o único remédio que salva. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. O pão representa o corpo de Cristo. O cálice representa o sangue de Cristo derramado. Significa que ele saciou tudo aquilo que a lei de Deus pedia. E eu não podia saciar. Você não poderia saciar. Por isso que a gente não pode diluir o Evangelho. Diluir o Evangelho é algo tenebroso. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente abrindo concessões dentro do Evangelho. Pode todas as coisas, não tem limites, mas não é assim, precisa de limite. 2005, teve o caso de uma mulher norte-americana com câncer, Georgia Hayes. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Ela ganhou um acordo judicial de 2 bilhões de dólares, porque ela estava com câncer, fazendo sua quimioterapia, mas ela estava tomando um remédio diluído. O responsável pelo remédio que ela tomava estava diluindo o remédio porque era muito caro. E foi descoberto, e ela, processando o Estado, ela ganhou uma causa de 2 bilhões de dólares. Muita gente falou, essa mulher ficou rica. Eu penso, ficou. Para quê?
Como é que você vai gastar ou vai desfrutar de um dinheiro desse quando a tua vida já foi praticamente embora, porque você tomou um remédio diluído? O evangelho diluído é o remédio mais mortal que alguém pode tomar, porque ele vai representar uma eternidade no inferno. O evangelho, ele não pode ser diluído. Imagina, eu sou diabético, de vez em quando eu tenho que tomar insulina para baixar minha glicose. Imagina, insulina diluída. Posso tomar um tambor que não vai me ajudar em nada. Imagina alguém que tem problemas cardíacos tomar o remédio diluído. O Evangelho é o remédio de Deus para salvar o pecador, tirar o homem, a mulher, da situação que se encontra de uma cegueira espiritual e dar nova vida. Ser nova criatura, fazer com que as coisas antigas fiquem no passado e todos os seus pecados tenham sido perdoados. Este é o poder do Evangelho. Mas o padrão do tempo que eu vivo, que você vive, qual é? É o padrão de que as pessoas fazem o que elas querem, que as pessoas têm a sua verdade, cada uma delas. Não existe verdade absoluta. Isso é a maior mentira que o diabo já pregou para as pessoas. Existe verdade absoluta, sim, e ela é a própria palavra de Deus. Jesus, ele disse o quê? Eu sou o caminho. Ele não falou, olha, tem muitos caminhos. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, olha, se está falando de Deus, para mim é bom. Não é assim não, gente. Tem que falar do Deus verdadeiro, aquele que criou todas as coisas, aquele que enviou o seu Filho ao mundo. Jesus disse, eu sou o caminho. O artigo é definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro jeito. O remédio é esse. O ser humano, eu e vocês, nós somos inaptos para nos salvarmos. A Bíblia diz que nós estamos mortos espiritualmente. Não dá para conversar com um morto. E mesmo que você tenha essa capacidade, essa eloquência de falar com o defunto, ele não reage, porque ele está morto. Nós precisamos compreender a inaptidão do ser humano para se salvar. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o evangelho, as boas novas da salvação, precisam ser pregadas com integridade, porque se alguém muda isso, dilui ou mexe na mensagem, essa pessoa deve ser amaldiçoada. Ele diz assim, ó, Gálatas 1, 8 e 9, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes das que nós lhes anunciamos. Repito, o que disse antes: se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Não tem jeito, é a Bíblia Sagrada. É o que Deus deixou revelado para nós. O Evangelho não necessita de flexibilidade, ele precisa de fidelidade. Esse é o remédio. Em segundo lugar, a graça do Evangelho é o único remédio de fato para o pecador. Como eu já disse, todo pecador, ele está perdido. Ele está sem possibilidades diante de Deus. E aí a bondade de Deus é demonstrada. Foi Deus que agiu primeiro. Lá em Gênesis 3, existe o que é chamado de primeiro evangelho, ou proto-evangelho. É quando Deus fala assim: olha, para o homem, por causa de você, da tua desobediência e da tua mulher, o mundo agora não será mais como antes. A terra será maldita. E aí ele fala para a serpente, que é Satanás usando um animal, que aquele animal rastejaria para sempre e que um dia um descendente da mulher, referindo-se a Jesus Cristo, o Salvador, pisaria na cabeça da serpente, referindo-se a Satanás. E isso acontece quando Jesus é morto na cruz. A serpente feriu Jesus do calcanhar, mas ali Jesus, ele venceu a morte. Ele pode dar, a partir daquele momento, salvação ao pecador que crê.
A bondade de Deus demonstrada ao pecador. De fato, se Deus fosse só exercer justiça, gente, não escapava ninguém. Ninguém daqui e ninguém do mundo que já existiu, existe e existirá. Vamos definir a palavra graça. É algo que a gente não merece e que não tem como pagar, por isso é chamado de graça. Ah, não, mas olha, pastor, a pessoa tem que ser uma boa pessoa para ser salva. Salvação não tem nada a ver com isso. Salvação não tem nada a ver se a pessoa é boa ou não é boa. A pessoa pode ser boa do jeito que for. Nós vimos lá em João que todo ser humano é pecador. Ele peca. Se ele negar isso, ele está falando que Deus é mentiroso. Então, se todo ser humano é pecador, não tem nada a ver com o que você faz de bom. Agora, claro, depois que nós somos salvos, a nossa vida precisa ser diferente. Ela tem que começar a apresentar novidade. Ela tem que ter alteração. Se estávamos mortos, agora fomos ressuscitados em Cristo, agora a nossa vida tem que mostrar frutos de novidade. Você começa a perceber, não, isso daqui eu não honro a minha esposa com isso. Isso daqui eu não honro meu marido. Isso daqui afeta a vida do meu filho. Isso daqui atrapalha a minha família. Isso daqui prejudica essa ou aquela pessoa. Isso daqui prejudica a minha própria igreja. Você começa a ter uma preocupação que você não tinha antes. Então você agora desfruta dessa graça. Se não vier de Deus gratuitamente a salvação, gente, não é salvação. Eu, às vezes, fico imaginando, eu fui muitas vezes, é, com todo o respeito que religião merece, toda religião tem que ser respeitada. Eu fui muitas vezes para Aparecida do Norte, todo ano minha família ia, e eu ia junto. Eu fazia tudo aquilo que eu achava que era a maneira certa de fazer, mas eu achava que desse jeito eu estava ganhando a minha salvação fazendo isso. Eu não tinha entendido o Evangelho. A gente ganha a salvação em Cristo uma vez só, de uma vez por todas. É de graça. Se Deus não nos der, a gente não tem como, gente. Por melhor que nós sejamos. Pastor, e depois que a gente é salvo, então, daí nunca mais você peca. Claro que peca. Claro que peca. Nós somos pecadores. E essa essência do pecado, da nossa natureza humana inclinada para o erro, ela só irá terminar quando Jesus voltar e nós formos totalmente restaurados. A gente peca. De vez em quando, eu não sei na família de vocês, lá em casa, de vez em quando a gente discute. Pouca coisa. Né, filha? É assim. O ser humano, ele tem dificuldades todos os dias, todas as semanas. Eu não sei se no trabalho de vocês pecam. Ah, o povo está falando que peca. É assim, nós precisamos da graça de Deus todos os dias da nossa vida. Jesus é o Salvador. Enquanto a gente não entende isso, gente, a gente sofre muito. A gente sofre muito porque às vezes a gente traz uma responsabilidade para a nossa vida que a gente não dá conta dela. A pessoa, às vezes, eu já vi muitas vezes dentro da igreja, as pessoas sofrendo e falando, pastor, eu não consigo, pastor. Eu não consigo não pecar. Se não for a ação do Espírito Santo na tua vida e na minha vida, nós temos muita dificuldade de caminhar. Eu fico abismado quando alguém chega para mim. Eu já ouvi também religiosos me dizerem, quando eu falo religiosos, estou falando da nossa igreja, não dessa aqui, da nossa igreja cristã, que me falaram assim: não, agora eu já não estou pecando mais. Eu fico abismado, que eu penso, já tinha que estar no céu. Não está mais pecando, como é que vive junto com a gente? Gente, nós somos pecadores que recebem a graça de Deus por meio de Cristo Jesus para vivermos cada dia melhor, mas é pedindo socorro direto. Senhor, me ajuda. Como diz a Simone, me dá paciência que se o Senhor me der força, eu mato esse homem. Às vezes não é fácil.
A vida é uma luta diária. Paulo, ele, como eu já disse, não negociou o evangelho, mas ele amou os pecadores. E aqui está a grande diferença do evangelho. O evangelho, ele deve ser pregado para amar quem é pecador. As pessoas têm que vir para a nossa igreja e se sentir bem aqui dentro. As pessoas têm que entender que quem perdoa é Deus e nós somos aqueles que já fomos perdoados. Mas a gente está doido para abraçar aqueles que vão chegando, compreendendo toda a dificuldade que cada um possui. Cada um de nós possuímos dificuldades. Tem área que eu tiro com facilidade na minha vida, mas tem área que na minha vida eu tiro com facilidade, talvez é difícil para o Dário. Talvez é difícil para a Juliana, mas tem área na vida da Juliana que para ela teria um problema aquilo ali. Para mim já é uma dificuldade tremenda. Nós somos diferentes, esta é a receita de Deus. Sabe por que que é assim? Porque na igreja você vai vendo pessoas diferentes, lutando com coisas diferentes. Todos nós temos as nossas lutas e às vezes elas são árduas, às vezes elas são duras. Mas Paulo, ele procurou contextualizar, entender o povo para quem ele pregava, dependendo onde ele estava, mas a mensagem era a mesma. O que que o evangelho exige? Arrependimento, a pessoa reconhecer, sou pecador, preciso da ação graciosa de Deus em minha vida. E aí essa pessoa, nesse instante, ela recebe de presente, diz a Bíblia, a fé verdadeira. A fé é um dom, é um presente que a gente recebe de Deus. E diz a Bíblia, não é feita de obras ou daquilo que o homem pode fazer. E aí Paulo termina, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga assim, não, Senhor, o Senhor me salvou, mas também eu sempre fui bacana, né? O Senhor sabe como é que eu sou bom, né? E a gente pensa, ninguém tem coragem de falar isso para Deus, tem. E é muita gente. Nós somos salvos pela graça que é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Arrependimento e fé em Jesus. Existe apenas um remédio. O antídoto é esse: Jesus, o Salvador. Andrei, pensa, você foi acabado de ser picado por uma cascavel. E aí o Silvio tem o antídoto, mas ele quer fazer 2 doses de uma. Ele bota água na dose dele e te dá o antídoto. Você quer esse antídoto? Não vai prestar, né, André? A cascavel te picou, o Silvio está querendo ganhar dinheiro, como é que faz com esse negócio? Nós não podemos receber o evangelho diluído, gente. O evangelho diluído não é evangelho, é qualquer outra coisa. É uma coisa má, é uma coisa diabólica, é uma coisa assustadora. Nós precisamos do evangelho. Coloque-se diante de Deus e você vai ter sua vida transformada para sempre. É tão genuíno, tão verdadeiro o evangelho, que quando as pessoas o ouvem, elas às vezes pensam, mas isso é fácil demais. É, essa é a vida nova, essa é a oportunidade, esse é o recomeço. A igreja cristã dos nossos dias precisa só apresentar isso para o povo. Porque quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não é você e não é ninguém. Feche os teus olhos, nós vamos orar. E eu quero que você coloque sua vida diante de Deus com toda sinceridade no teu coração, porque pode acontecer algo extraordinário nesse momento. Coloque-se diante de Deus de fato e de verdade, sem nenhuma arma, sem nenhuma defesa. Talvez algumas coisas em nossas vidas precisam exatamente disso para serem definitivamente mudadas, transformadas. Senhor, nós somos seres humanos dependentes, carentes e limitados, na presença de um Deus santo e todo-poderoso. Pai, guarda-nos debaixo do teu poder, da tua graça. Dá-nos, ó Senhor,
experimentar nesta noite aquilo que está prometido em tua palavra. O poder do Senhor para transformar, para salvar. Derrama esta bênção sobre tua igreja, sobre aquelas pessoas que estão, porventura, nos assistindo, ouvindo essa mensagem em outros lugares, que elas possam receber do Senhor o que só o Senhor pode dar. Que o poder do Evangelho alcance e traga para a tua colheita aquilo que é do Senhor. Nós oramos, nós descansamos em Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém.